Olá, meus amigos e irmãos, mais uma vez estamos juntos aqui, iniciando o novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar a respeito de fé, de fidelidade ao Senhor e de força, coisas que conquistamos a partir do momento em que temos fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos sustenta em todos os momentos. Vamos ver isso relatado e sendo mostrado através dos livros históricos da Bíblia. E é uma segunda classe de livros que nós vamos conhecer durante esse trimestre, que nos trarão realmente muitas lições importantes, com grande riqueza de detalhes, e eu tenho certeza que será, assim, muito produtivo para nós esse aprendizado e esse estudo que vamos estar realizando nesse trimestre. Quero dizer para você que, se você deseja, você pode ter acesso à nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Basta que, para isso, você vá até a página da Convenção Batista Fluminense. Você vai encontrar o link da revista aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? Também você vai encontrar o endereço da igreja, as nossas redes sociais. Você pode aí se inscrever na nossa página do YouTube, ajudar a gente aí se inscrevendo, compartilhando para que outras pessoas também se inscrevam e a gente possa oferecer um conteúdo melhor, com uma qualidade melhor para você. Vamos estudar nesse trimestre a respeito dos livros históricos, mais especificamente Josué, Juízes e Ruth. Três livros que trazem e retratam um período da história de Israel, uma história ali pós o êxodo, né? Pós a saída do povo do cativeiro do Egito, lá, depois daqueles 400 anos de escravidão do povo de Israel, quando Deus liberta o seu povo, e aí Moisés tira o povo do Egito, leva o povo para o deserto, e quando eles estão próximos de entrar na terra de Canaã, Moisés já velho, Moisés já cansado, Deus o toma para si e ele estipula aí um outro comandante para que leve o seu povo. Muito bem. De que trata a nossa primeira lição? Ela trata da introdução aos livros históricos de Josué, de Juízes e de Ruth. Segundo nosso autor, isso aí está dividido em cerca, que o Antigo Testamento está dividido em cerca de 9 períodos. Nós vamos estar estudando alguns acontecimentos, estudamos já nas outras lições algo que vem depois dos históricos, né? Aliás, ainda também no contexto dos históricos, a respeito dos reis e profetas de Israel, nós estudamos no trimestre, e vamos estudar aqui o período posterior à saída do Egito, ali no momento da entrada de Canaã até a instauração ali da monarquia que é instaurada em Israel. Então, quais são esses períodos que estão divididos no Antigo Testamento? O período da criação, lá no livro de Gênesis, os patriarcas, começa lá no livro de Gênesis, o Êxodo, a conquista da terra, que é ali, que é exatamente no livro de Josué, que nós vamos ver um pouco mais sobre esse livro, algo muito interessante sobre esse livro, algumas coisas muito interessantes sobre esse livro. E depois tem o êxodo, a conquista, o estabelecimento dos juízes, a monarquia, o exílio. Nós vimos que o exílio é decorrente do fracasso da monarquia em Israel. Esse exílio é decorrente da separação de Deus, do povo de Deus, que trouxe opressão e chegou no limite lá. Foi a última lição do último trimestre, que não há mais remédio. E aí o povo foi levado para o exílio, e vem o período interbíblico, né? Depois do retorno,
lá de Neemias e Esdras, vem o período de silêncio, tá? Período chamado período interbíblico, onde dão assim manifestação visível nos textos históricos registrados entre o período interbíblico, o Antigo e o Novo Testamento, ok? Esses livros, né, eles são antecedidos pelo Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia que compreendem esses 3 primeiros períodos que a gente viu: a criação, os patriarcas e o êxodo, ok? Esses livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros que compreendem esses 3 períodos que a gente listou dos 9: criação, os patriarcas e o êxodo. E Josué, ele é o primeiro dos livros históricos, e ele vai registrar a entrada e as lutas e a conquista da terra pelo povo de Israel, a conquista da terra de Canaã, tá? Esse conteúdo desse livro, ele cobre um período de 800 a 1000 anos, desde a chegada de Josué em Canaã até Neemias, né? Lá depois da volta do exílio. O conteúdo teológico apresenta lições muito importantes para nós, para que nós possamos observar a relação com Deus. Primeiro, eles traçam a história do Senhor, né, com a sua nação, com a nação de Israel. Essa realidade, essa história de Israel como nação vai ser compreendida a partir daí, a partir da entrada da terra. Revela o amor fiel e imutável de Deus para o seu povo, tudo que Deus vai fazer para que o povo conquiste todas as batalhas, todas as vitórias que o povo vai conseguir conquistar para tomar a terra que Deus havia prometido para eles por herança. E conta diretamente a história comum, né? A história comum, diferentemente da história comum, a história da salvação, tá? Que são revelações divinas no tempo e no espaço, registradas aí nas escrituras para promover a fé em Deus. No nosso caso, em Cristo Jesus. Não deixa de ser em Deus, mas no momento atual que a gente vive mais especificamente através fé em Deus através de Jesus Cristo. Muito bem. No primeiro tópico, nós encontramos o quê? Josué, o primeiro livro dos históricos, né? Josué e a fé para ocupar a terra. Instaura-se aí o 4º período do Antigo Testamento. Qual é o 4º período? É a conquista da terra, né? O 4º período é a conquista da terra. Antes tem a criação, os patriarcas e o êxodo. Aí vem o quê? A conquista da terra. Okay? É o 4º período. Josué, ele é o grande protagonista do seu livro, que é o primeiro dos históricos. Seu nome significa Jeová é a salvação ou Jeová salva. É a versão a versão hebraica de Jesus, que é a forma grega, tá? Jesus tem o mesmo significado de Josué no Antigo Testamento, tá? Ele aparece ali nos períodos anteriores, ele aparece como assistente de Moisés, o cara que caminha junto com Moisés ali, o braço direito de Moisés, em toda essa caminhada do povo de Israel pelo deserto, e um grande assistente de Moisés ali na guerra contra Ameleque, em Refidim, Êxodo 17:9. Tá? Josué é um homem que se destaca pela sua fé, pela sua firmeza e pela sua coragem. E apesar de ter sido um homem grande mesmo, de grandes qualidades, um homem do Senhor, ele tinha muita preparação, muita experiência, tá? Mas a qualidade que mais vigorava em Josué era ele ser um homem investido no Espírito Santo. Naquele tempo, o Espírito Santo não era como hoje em dia, tá? Ele escolhia alguns
para que ele habitasse, para que ele capacitasse para fazer e realizar uma tarefa específica, e depois ele deixava aquela pessoa, ele tinha uma ação intermitente, né? É diferente da realidade de hoje. E Josué é um desses, né? Foi investido do Espírito Santo de Deus para poder cumprir sua missão, que era trazer e entrar com o povo na terra de Canaã e fazer com que o povo tomasse posse da promessa de Deus, que era aquela terra. Só que, embora fosse uma grande nação, embora fosse muita gente, aquele povo ele era um povo assim desorganizado politicamente, embora tivesse uma estrutura, tivesse divisão da terra, tivesse todo um planejamento. A ideia de país, de nação, de Estado constituído como governo não era uma ideia muito consistente no povo, né? Não havia assim um rei, um governante, um estadista que pudesse tomar conta daquele povo e organizar aquele povo de maneira a se estruturar, de maneira a se proteger. Então, ali existiam muitas cidades-estados, né, que eram pequenos reinos ao redor das suas cidades fortificadas, e às vezes brigavam entre si ou eram invadidos por exércitos estrangeiros. O grande desafio que Josué enfrentou foi exatamente o desafio espiritual. Porque as nações que estavam na terra eram nações idólatras, que tinham um culto regado de coisas que feriam diretamente o princípio de Deus. Tudo aquilo que Deus havia dito que era pecado, que não era permitido para eles, era tido como a devoção aos seus deuses, aos deuses que se encontravam na terra, do povo da terra. Aqui o autor cita aqui El e Azerá, sua esposa, que tinha como filho Baal. Baal é um dos grandes adorados, dos maiores deuses que foram adorados ali para aqueles povos, filisteus, cananeus, amorreus, aquela turma toda que estava ali em volta, que era o grande desafio. Então, manter o povo monoteísta, centrado na relação com Deus, era um desafio grande, espiritualmente falando. Por quê? Porque eles estavam entrando numa terra que tinha um povo politeísta, né? Politeísta. E os cultos eles eram cheios de lascívia, né? Porque eles criam que a fertilidade da terra, dos animais, a chuva, o crescimento das vegetações, tudo era baseado na relação sexual entre os deuses, mais especificamente El e Aserá, e aí eles faziam cultos lascivos, cultos sexuais, verdadeiras orgias. Eles também adoravam serpentes, eram chegados em adivinhação, e os pecados, tudo quanto natureza, entendeu? Tudo que era natureza. Então o povo se depara o quê? Com nações idólatras, politeístas, cometendo todo tipo de pecado que havia sido proibido para eles no livro de Levítico, lá na lei de Moisés, e eles se defrontam com essa realidade. Então a questão espiritual foi o maior desafio que Josué encontrou para manter o povo unido e fiel a Deus, para que pudesse concluir a sua missão, que era exatamente tomar a terra. Na verdade, possuir aquela terra era uma tarefa do povo, que o povo teria que constituir baseado na sua fé. E Josué ele faz isso, ele entra na terra com a sua firmeza, com a sua fé, com a sua coragem, e ele vai começar ali a tomar os reinos, tomar a terra que Deus havia prometido àquele povo, dar a eles para que eles conquistassem. O tema geral, que é o grande desafio encontrado por Josué, é exatamente que ele precisava ocupar e se estabelecer na terra. Os propósitos da obra são descrever o domínio de Canaã, o estabelecimento das tribos nela, revelar que Deus é fiel, afinal,
ele cumpriu a promessa de inserir o povo na terra de Canaã, entregar a terra nas mãos deles, reafirmar a santidade do Senhor, revelando o quê? As depravações do cananeu e exigindo dos israelitas o quê? Um desposamento dessas coisas, dessas questões, dessas coisas proibidas. Eles tinham que se desfazer e jamais se misturar com aquele povo, tá? Alegoricamente, temos algumas questões interessantes. Quais são? Se o livro de Êxodo apresenta a salvação como a libertação da escravidão do Egito, Josué representa a vitória, ou seja, depois da escravidão veio a libertação, a vitória, a tomada e o descanso na terra do povo de Israel. O povo estava caminhando, passou 40 anos caminhando para chegar à terra prometida, ok? Segundo, o descanso ou repouso do povo de Deus era um repouso profético, tá? Que a gente tem em Cristo. Está escrito lá em Hebreus 4, 1, 8 e 9. Né? O povo, o descanso espiritual, o descanso que o povo ia, descanso de prosperidade, descanso de tudo que o povo ia usufruir lá, ele está para o povo de Israel, assim como Cristo está para nós ali, conforme escrito em Hebreus 4, 1, 8 e 9. E Josué pode ser visto como tipo de Cristo, né? Que conquistou a terra e a distribuiu. Só Jesus, que é o nosso grande Josué, que é Jeová salvo, que nos leva a essa terra e nos reparte a herança, ou seja, nós somos co-herdeiros com Cristo. Paulo fala isso. Nós somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, temos um lugar na eternidade com Deus, dado por Cristo Jesus. Então, essa é a tônica do livro de Josué. Tá? É o tema central, é a realidade que o povo ia encontrar lá e a conquista da terra. Aí vem o livro de Juízes, segundo ponto da nossa lição. Juízes e a fidelidade para proteger e seguir a terra. Certo? O que o povo vai enfrentar ali? O povo tinha uma orientação, o povo tinha tudo que precisava para poder estar na terra, para poder conquistar a terra, e eles só precisavam ser obedientes ao Senhor e fazer tudo aquilo que foi orientado através de Moisés, que estava para ser cumprido e sendo cumprido em Josué. Mas, quando Josué se foi e o povo já estabelecido na terra, veio o quê? Veio uma ideia de que cada um agiria conforme lhe parecesse bem, ok? Cada um tinha a sua própria lei, cada um agia conforme a sua consciência, de maneira que não havia ninguém para liderar o povo, não havia ninguém para orientar o povo, no sentido de que todo o povo deveria estar obedecendo a palavra de Deus, a lei deixada por Moisés. Mas, como não havia uma pessoa que concentrasse esse poder, que concentrasse essa orientação, o povo experimentou o quê? Escassos períodos de fidelidade que proporcionavam paz e descanso. Mas esses períodos de paz e descanso, eles eram constantemente substituídos por longos períodos de desobediência, de pecado, de opressão. Por quê? Como dito lá no Josué, o povo ignorava as leis, ignorava as orientações dadas antes de entrar na terra e, em vez de se abster das coisas, da idolatria, da lascívia, de tudo aquilo dos deuses que encontraram na terra, o povo se contaminava disso. E quando se contaminava disso, automaticamente abandonava o Senhor. Quando abandonava o Senhor, vinha um período de quê? De trevas, um período de sofrimento, um período de dor. E aí o povo ele era colocado em opressão, ele era um povo oprimido pelo inimigo, pelos exércitos de volta. E aí Deus, ele enviava alguém, e aí entram os juízes, ok?
enviava alguém para libertar e reorganizar o povo e trazer o povo de volta para a adoração ao Senhor. Quem eram esses? Esses eram os juízes. Os juízes, eles foram instrumentos de Deus para liderar os inúmeros momentos difíceis que o povo viveu. Esses homens, eles eram dotados de capacitação especial para realizar uma obra e libertar o povo de Israel. Normalmente eram pessoas que tinham um caráter ilibado e que representavam ali a escolha de Deus para poder libertar o seu povo. Nem todos foram muito bem sucedidos, ok? Teve alguma coisa ali que não andou direitinho. Mas, no contexto geral, todos cumpriram o seu propósito, todos trouxeram libertação para o povo de Deus e traziam um período de fidelidade e de prosperidade do povo. Por quê? Porque o povo voltava para o Senhor. E toda vez que o povo voltava para o Senhor, como nós vimos nas lições do último trimestre, o povo prosperava e tinha paz. E andava ali conforme o Senhor previa. Ok? Os juízes, eles não tinham uma função que a gente entende de judicialização. Eles não tinham uma autoridade judiciária. Esses juízes, na verdade, eles eram governadores do povo, né? Eles governavam o povo de maneira ampla, dando orientação, reorganizando, fazendo com que eles cumprissem a lei, adorassem a Deus exclusivamente. E nesse período, ninguém se atrevia a invadir Israel, a lutar contra Israel. Israel estava protegido, estava descansando nesse momento aí de fidelidade, ok? Nesse momento de fidelidade ao Senhor. Até que o povo caía, né? O povo caía. O autor, ele expõe a razão o autor de Juízes, ele expõe a razão e a solução para as catástrofes que assolavam o povo. Primeiro, Israel adorava outros deuses, se esquecia de Deus e ia adorar aqueles deuses da terra que a lei dizia que eles não deviam adorar, que eles deviam se abster, que eles deviam se distanciar. Segundo, o Senhor os entregava na mão dos adversários, era um ciclo, ok? Eles passavam pelo castigo, eles ficavam ali reféns e oprimidos. Israel, no meio da opressão, fazia o quê? Clamavam o Senhor, e aí o Senhor fazia o quê? Levantava um libertador, que era um juiz, certo? Que era um juiz, e esse ia governar o povo ali, que permaneceria fiel, né? Até que aquele libertador morresse e eles voltassem ali a um período de opressão, a um período de sofrimento, um período de angústia, porque quando aquele libertador morria, o povo voltava a fazer tudo aquilo que não devia, ok? Quais os propósitos do livro de Juízes? Retratar a história do povo escolhido, no período compreendido entre a morte de Josué e a chegada da monarquia de Israel, lá em Juízes 25. Servir de comparativo com o primeiro livro histórico, né? Josué registra a vitória do povo, os juízes, as derrotas. Ok? Josué fala a conquista das 7 nações em 7 anos, Juízes descreve 7 apostasias, 7 opressões e 7 libertações. E revelar a santidade do Senhor. Ele é santo, castiga o seu povo por seus pecados, mas é misericordioso também para salvá-lo quando dá amostras de quê? Arrependimento. A opressão é um castigo pela infidelidade e a libertação é um resultado de retorno para Deus. Também tem como objetivo demonstrar a necessidade de se estabelecer um governo coeso, forte e central, no caso, a monarquia. Ok? O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que é a fidelidade ao Senhor, né, que permite que a continuidade da vida esteja em paz e em segurança. Ou seja, ouvir e temer a Deus é um padrão central para os seus servos. É uma condição única, incontestável, para que seus servos estejam bem. Ouvir e temer. Temer aqui está no sentido de respeito, mas respeito de profunda autoridade, né? Não é pavor,
mas é respeito por reconhecer o poder e a soberania e a autoridade de Deus. Ok? E nosso terceiro ponto da lição é a introdução ao livro de Ruth. O livro de Ruth, ele estabelece o quinto período. Ok? Quinto período do Antigo Testamento. Lembra dos 9 períodos? Ele é o quinto período do Antigo Testamento. O livro de Ruth, ele registra o cuidado soberano de Deus por seus servos fiéis. Muitos acreditam que Ruth é uma ficção. Por que Ruth é uma ficção? Porque termina com um final feliz, né? Então isso é contestado muitas vezes por muitas pessoas. A história acontece dentro do período dos juízes e são mencionados locais e detalhes que são característicos da região e da época dos juízes. Ok? O Novo Testamento ele se refere a Ruth como personagem histórica, da qual descende quem? O rei Davi. O rei Davi é neto de Ruth, se eu não me engano. Neto ou bisneto de Ruth. Agora fugiu na minha consciência, mas se eu não me engano, ele é bisneto de Ruth, na verdade. Bisneto de Ruth. Assim, também Esther, né, que leva o livro, tanto Esther como Ruth, elas se destacam pelo exemplo de coragem, decisão e lealdade. Ambos os livros, a providência de Deus, ela é bem enfatizada, dispondo todos os detalhes da vida dos fiéis. O livro de Ruth ele faz uma transição entre a época dos grandes libertadores para a época de Samuel e o surgimento da monarquia. Okay? No livro de Ruth, as intenções principais são registrar que mesmo numa época desenfreada e cruel, a bondade e a fidelidade de Deus podem ser percebidas na vida de algumas pessoas. Okay? A idolatria e a maldade não são generalizadas. Sempre tem alguém que permanece fiel ao Senhor e que não se entrega a essas concupiscências, a essas desobediências, a essas imoralidades. Demonstra também a fidelidade do Senhor e a providência de Deus, mesmo quando os tempos são maus. Ok? Quem ler o livro de Ruth vai entender muito claramente, vai absorver e até achar muita história de Noemi e de Ruth, né? Noemi, ela foi recompensada em sua piedade e Ruth na sua lealdade. Ok? E revelar que Deus não há acepção de pessoas. Ok? Noemi, que era a judia, conquistou a sua nora, a Ruth, né? Para que ela se entregasse à fé de Israel. Tá? Embora sanguineamente, embora culturalmente, embora religiosamente, Ruth não fosse judia, ela passou a ser quando resolveu acolher a sua sogra como mãe e voltar com ela, sair da terra dela e voltar para a terra de Israel num tempo difícil, num tempo seco, onde Noemi estava totalmente desprotegida. Concluindo, em Josué nós aprendemos a respeito da fé fervorosa, a conquista e a ocupação da terra de Canaã. Né? Debaixo da promessa de Deus, ele liderou, marchou e dedicou a sua vida para o cumprimento da tarefa que foi outorgada. Josué foi fiel, corajoso e seguiu em frente para cumprir a sua missão, como foi determinado por Deus. Em Juízes nós aprendemos da fidelidade necessária para honrar o Senhor. Né? Quer se tenha um líder ou não, ainda que libertos pelo sangue de Cristo, não podemos fazer o que entendemos, o que queremos, de maneira que a nossa conduta possa comprometer o nosso testemunho e o Evangelho de Jesus Cristo. A gente não tem esse direito de manchar o Evangelho de Jesus Cristo. E em Ruth nós aprendemos sobre força que conduz às escolhas corretas e que nos fazem superar
os tempos adversos, ou seja, quando nos mantemos firmes, nos mantemos fiéis, fazemos aquilo que é certo diante aos olhos do Senhor, nós permanecemos firmes, mesmo quando os tempos são adversos. Ok? Fé, fidelidade e força são os assuntos que nos acompanharão nesse trimestre e que nossas vidas sejam repletas de evidências, ok? De evidências. Pensar e agir, como a fé de Josué impacta a sua vida e desafia a seguir adiante, sendo conduzido unicamente por Deus nesse mundo de tantos desafios. Você já experimentou em sua vida um ciclo de juízes, apostasia, castigo, arrependimento, libertação? A força de Ruth para superar os tempos de crises, preconceitos e demonstrar amor exemplar. Como você tem demonstrado sua força em tempos de adversidade? Tem permanecido fiel, lutando com coragem, com fé? São esses aí, está escrito, está diante de nós aí, queridos, a nossa lição, primeira lição da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Nos vemos no próximo domingo, com a graça do Senhor. Deus abençoe a sua semana e a sua vida.